Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida Mental. Hoje nós vamos falar então sobre algumas técnicas de como aprender com mais facilidade. Nós estamos em um mundo onde nós temos inúmeras informações, sobre diversos assuntos, mas por ter muitas informações, às vezes temos a dificuldade para assimilar os conteúdos. Às vezes por estarmos estudando de uma forma incorreta e por conta disso estamos aqui para falar para vocês algumas técnicas que podem facilitar alguns estudos aí para facilitar a memorização de vocês. Então nós vamos lá pensar, qual que pode ser uma melhor estratégia para se estudar e o que é mais importante, decorar ou assimilar o conteúdo. Nós sabemos que assimilar o conteúdo é realmente o que é mais importante, porque o decorar, ele talvez sirva ali para o momento da prova, o momento onde você vai usar o conteúdo, porém, em um curto espaço de tempo, você pode perder aquele conteúdo que foi ali estudado por você. Então, assimilar o conteúdo é uma forma mais objetiva e até mesmo mais funcional e eficaz para se aprender o conteúdo. Vamos aí a algumas estratégias, sobre essa forma, de como você estudar e como você conseguir assimilar o conteúdo. A primeira técnica é avaliar a si mesmo. Isso significa, após você ter tido algum conteúdo, responder algumas perguntas, por exemplo, no final do livro didático. Isso é muito comum nas escolas. Tem ali o capítulo X sobre determinado assunto e ao final do conteúdo exposto, tem uma sequência de perguntas que o aluno vai ter que responder. A ideia é que neste momento o aluno tente fazer a partir do que ele apreendeu da aula que foi dada. Se possível, não retornar o tempo inteiro no texto para tentar ler aquela pergunta, aquela resposta. Então, o ideal é que você tente treinar a sua memória de retenção. Por isso que o segundo item, treinar a capacidade de recordar através de exercícios. Repetir o treino, então fazer mais de uma vez esse esquema de perguntas e respostas também pode ser muito interessante. Se por acaso não houver este recurso do livro didático com as perguntas ao final, uma coisa que os pesquisadores indicam é que você mesmo faça as perguntas. Então, a partir do momento que você está ali assistindo a sua aula, você vai fazendo algumas anotações básicas de alguns assuntos que sejam chave, coloca ali algumas perguntas ou mesmo que sejam algumas frases para demarcar aquele conteúdo e depois de um tempo você acessa aquelas anotações e tenta ver se você consegue compreender do que está sendo, o que está sendo perguntado, se você consegue voltar àquele conteúdo, se você memorizou alguma coisa. Então, se não houver o livro didático, você mesmo pode criar essa atividade. Repetir o treino, como foi dito, é fundamental, inclusive nessa que você mesmo cria suas perguntas e preserva a informação por muito mais tempo. Então, se nós estamos falando sobre como assimilar o conteúdo, aqui temos então uma boa dica, uma boa ideia. A outra técnica é o tempo de assimilação. Alguns estudiosos das neurociências dizem que estudar com intervalos e em períodos espaçados pode favorecer a assimilação do conteúdo. O que isso quer dizer? Hoje nós temos um conteúdo que está sendo abordado. Se voltarmos neste mesmo conteúdo 6 meses depois, então lá estamos agora em julho, se nós voltarmos neste conteúdo lá no final de dezembro, a ideia é que isso também favorecerá a assimilação deste conteúdo. Então, às vezes é super importante quando você está estudando, se preparando para uma prova, se preparando para um vestibular, o quanto você pode fazer esse ir e vir nos seus estudos. Mesmo que seja uma coisa que foi dada lá no início do ano, agora é o momento de retomar, porque isso favorece a assimilação. Voltar em um assunto depois de 6 meses que o aprendeu. Então, essa é uma dica que é também importante. Outra sugestão, na verdade, de estudo é o interrogatório. Então, buscar questionar os conteúdos aprendidos, não simplesmente aceitar aqueles conteúdos, buscar compreender, fazer perguntas, entender o contexto geral, usar exemplos, colocar aquele conceito que você acabou de ver em algum outro contexto para ver se tem a mesma aplicabilidade, Isso faz com que a pessoa tenha um treinamento no raciocínio crítico, não só de aceitar a informação, mas de compreender a informação, além de aprimorar aí a memória.
Outra técnica bastante legal é a autoexplicação. O que quer dizer isso? Você acabou de aprender um conteúdo, né, com os termos lá teóricos e técnicos, e a ideia é que você saiba reproduzir com suas próprias palavras aquele conteúdo que foi aprendido. Então, quando você usa a partir do seu repertório, né, de palavras ou de conhecimento, você consegue explicar aquilo que foi dito, seja verbalmente ou seja escrevendo. Então, se você usa o raciocínio verbal e a escrita, nessas duas técnicas, isso favorece também a assimilação. Tem pessoas que preferem só ler, tem pessoas que precisam escrever, então você precisa identificar qual que é a melhor maneira, né, para você assimilar conteúdo. Fazer relação com outros assuntos, então linkar aquele conteúdo que foi estudado a outro assunto que você possa ter conhecimento, isso também é uma forma de trazer, né, o conhecimento para mais perto de você, de assimilar melhor. Uma outra técnica é a técnica do estudo intercalado. Isso significa não estudar em blocos, então hoje eu vou estudar somente matemática. A ideia é que você possa, né, ter múltiplos focos, então estudar um pouquinho de matemática hoje, mas também um pouquinho de português. Isso, né, toda vez que você faz, né, eles entendem, né, os estudiosos entendem que quando você, por exemplo, hoje você se dividiu entre português e matemática, voltando para o assunto primeiro, vamos supor que foi a matemática, você vai ter um novo olhar, porque a sua mente, como se ela tivesse descansado daquele primeiro conteúdo. Então, você vai ter um novo olhar sobre aquilo que você estava vendo. Então, por isso que pode ser legal, ao invés de ter um foco único, conseguir estudar de forma intercalada. Favorece a criatividade na resolução dos problemas. Alguns estudiosos dizem que aquela famosa, né, o sublinhar, né, o destacar no texto com caneta-texto, enfim, o sublinhar mesmo para estudar, alguns estudiosos defendem que não é uma técnica eficaz. Eles entendem, né, que por muito tempo isso acabou sendo usado quando se grifava realmente o que era mais importante. Com o passar do tempo, foi se percebendo que os estudantes, eles acabavam grifando muitas coisas. E aí não servia para destacar algo que fosse relevante no texto. Então, diante dessa mudança de paradigma aí, os estudiosos das neurociências, então, entenderam que é uma técnica que hoje, por mais que seja bastante usada, ela é pouco eficiente, tá? Então, gente, a intenção dessa nossa conversa hoje foi ensinar algumas técnicas para você conseguir assimilar alguns conteúdos e estudar aí com mais facilidade, sem perder muito tempo. É importante também aos professores, né, que os professores incentivem diferentes técnicas nos seus alunos para que eles possam aprender, né, com mais qualidade. Gostaria de convidá-los, por favor, a participar do nosso canal no YouTube, onde você encontrará tantos outros assuntos a respeito da saúde, né, da saúde mental, e vai poder, né, dar sua opinião, fazer seus comentários e curtir os vídeos quando você entender que é um vídeo legal e que mudou de alguma forma algum conceito seu. Temos também nossa página no Facebook, nossa página no Instagram, e gostaríamos de convidar também, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais aprofundado alguns temas em saúde mental, pode, por favor, conhecer a nossa página na Eventials, www.eventials.com/vida mental. E o nosso site também está à disposição de vocês, www.vidamental.com.br. Muito obrigada pela atenção.